Bem, olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje tem como tema placas tectônicas. Nós vamos falar a respeito das chamadas placas tectônicas e a gente vai dividir essa aula em duas etapas. A primeira etapa a gente vai falar sobre as camadas que a Terra tem, né, desde a sua crosta até seu núcleo, e numa segunda parte a gente vai falar sobre as chamadas placas tectônicas. Então, na verdade, essa aula está dividida em duas etapas, em duas partes, tudo bem? Então, só para vocês entenderem, para vocês não se perderem, ok? Bom, quando a gente olha a Terra é um planeta que tem aproximadamente de 4,5 para 4,6 bilhões de anos. Então a Terra ela é mais nova do que o Universo, né? O Universo seria mais antigo que a Terra, então a Terra é mais recente. Bom, a Terra ela é uma massa cósmica incandescente que inicia um processo de solidificação e esse processo tem desde a sua formação há 4,5 para 4,6 bilhões de anos até agora. Então, quando a gente olha a Terra ela passou por um processo que foi o seguinte, galera. A Terra ela esfriou ou resfriou de fora para dentro. Então a Terra ela está resfriando de fora para dentro. O que é interessante é que nós vivemos num planeta que tem, vamos fazer uma média aí, 4,5 bilhão de anos ou bilhões de anos, tá? E ainda está num processo de resfriamento, ainda está num processo de formar a sua casca, a sua crosta. Tá. Quando a gente olha a Terra está dividida em três estratos. O primeiro estrato é a chamada crosta. A crosta é a parte mais fina aonde a gente vive, aonde a gente pisa, que é a parte que já se solidificou, né? É a chamada casca da Terra. Entenda que a Terra está todinha solidificada, né? Tanto na parte que a gente enxerga, que seria as chamadas terras emersas, como aquela que a gente não enxerga, que seriam as terras cobertas pelas águas oceânicas. Então, nós temos as chamadas terras emersas, que é onde a gente pisa, onde a gente vive, em torno de 30% do planeta se encontra nessa condição, e 70% do planeta é de terras que estão debaixo da água, tá certo? Cobertas pela água dos oceanos. 70% do planeta Terra está coberto por águas oceânicas. Tudo bem, gente? Então o planeta todo está solidificado, 30% dele a gente consegue ver, porque está fora da água, e 70% dele está submerso, está coberto por água, ok? Então essa é a chamada crosta aonde a gente vive. Depois a gente tem um manto, que seria uma fase intermediária, que tem um material líquido. A gente consegue constatar que o manto de fato existe porque a gente vê isso acontecendo através dos vulcões. Os vulcões vão expelir esse material para fora, vão jogar esse material para fora, tá? Portanto, a gente consegue fazer a constatação que isso é verdadeiro. Então, a gente teria essa fase intermediária chamada de manto, cujo material ainda está líquido, ou seja, a rocha está dissolvida ainda por causa das altas temperaturas, e a gente consegue enxergar isso através dos vulcões. E o núcleo, que seria a parte mais profunda da Terra, que a gente chama ele de Niflheim, depende da pronúncia, tá? Esse nome estaria relacionado a ele ser constituído de níquel e ferro. E como ele está na parte mais profunda da Terra, gente, ele está sob altíssima temperatura e sob altíssima pressão. Então, quando a gente pega a Terra tem esta divisão que eu falei para vocês aqui agora. Quando você faz um corte na Terra e vê da crosta até o núcleo, essa é a imagem que vocês estão vendo aqui no slide. Ou seja, você vai observar a Terra da casca, da crosta até o núcleo. Nós estamos falando aí em quase 6.400 quilômetros, né, da crosta até o núcleo, né? Você está vendo um corte aí, né? E a amostragem desse corte e as camadas que a Terra tem, né? Que seria a crosta, o manto e o núcleo. Então, da crosta até o núcleo são quase 6.400 quilômetros de profundidade. Tudo bem? Lembrando que a crosta é toda irregular. Tudo bem, gente? Falando sobre isso. Quando a gente analisa a crosta ela tem uma variação média
de 40 a 70 quilômetros. Ela tem uma espessura média de 40 a 70 quilômetros. E do que é essencialmente formada a crosta? A crosta ela é formada essencialmente de basalto, tá? Que seria a lava do vulcão solidificada recentemente, e granito, que seria uma rocha que se solidificou há mais tempo, que seria uma rocha antiga. Então, quando a gente vê a essência do planeta, gente, não é só isso, a gente está falando da essência. Mas quando a gente olha a essência da composição do planeta, ela é formada por esse magma que solidificou. O magma mais antigo é o basalto. O magma mais recente, perdão, o magma mais antigo é o granito. O magma mais recente é o basalto. Essa é a essência. Gente, a Terra tem muito mais que isso. A gente vai ter vários tipos de solo, vários tipos de rocha, tá certo? Além desses que estão citados aqui. Porque, afinal de contas, quando você estuda as rochas, você tem rochas magmáticas, que são essas que estão sendo citadas aqui na aula agora. Você tem rochas sedimentares, que eu não estou falando delas, e você tem rochas metamórficas, que são rochas que sofreram uma transformação por calor e pressão. Então, a essência da Terra seriam as rochas magmáticas. Dela ocorrem as outras rochas. Depois nós temos uma fase intermediária que seria o manto, tá certo? Que tem uma espessura aí de quase 3.900 quilômetros e a sua composição básica, tá certo? Seria silício, ferro e magnésio. Bom, quando a gente olha o manto ele ainda está líquido e a gente constata isso através dos vulcões, como eu tinha falado agora há pouco. A temperatura do manto, gente, ela fica em torno aí de 1.500 graus de temperatura, quer dizer, é uma temperatura extremamente alta. Bom, gente, vamos lembrar só uma coisa partindo aqui no manto. Nós nunca chegamos até o manto, aliás, as nossas escavações, elas são limitadas. Esses estudos que a gente faz do interior da Terra são estudos através de ondas, não que alguém foi lá e verificou o manto. A gente está falando do manto no sentido de estar nisso aqui, né, no sentido de estar líquido, porque a gente vê a atuação dos vulcões, por isso que é possível se perceber isso. E por último, a gente tem um núcleo que tem aí uma espessura de quase 3.500 quilômetros, sua composição básica é feita de níquel e ferro e a sua temperatura é altíssima. Gente, como ele está na parte mais profunda e a Terra já formou, essa casca já solidificou, né? Porque a Terra se solidificou de fora para dentro, né? Tá certo? Você vai ter o núcleo aí com uma temperatura de 5.000 graus. Está sobre altíssima pressão no interior da Terra. Tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês também, que é muito importante, que é esse corte mostrando aí com algumas nomenclaturas diferentes, tá? Sobre a questão dessa divisão da Terra. Essa crosta que a gente está falando, ela também é chamada de litosfera. A gente também chama a crosta de litosfera e você vai perceber aqui nessa imagem, né, a crosta e a litosfera. Inclusive, quando a gente vai indo para as partes mais profundas, a gente tem essa subdivisão de nomenclatura de astenosfera, mesosfera, endosfera, que seria a parte do manto e a parte do núcleo da Terra, essa subdivisão. Então, quando a gente olha a Terra está subdividida desta maneira, desta forma. Tudo bem, gente? Bom, essa é a primeira parte, tá? Para você entender essa subdivisão da Terra. Depois a gente vem com uma segunda parte, que seria a questão das placas tectônicas. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Valeu, moçada. A gente se vê numa próxima.